Eric Hobsbawm. 10. A Era dos Impérios. Capítulo 9. As artes transformadas. Eles políticos franceses de esquerda eram muitos ignorantes sobre arte, mas todos afetavam maior ou menor conhecimento do assunto e, com frequência, realmente a apreciavam. Um seria um dramaturgo, outro, arranharia violino, outro seria um wagneriano fanático. E todos colecionavam quadros impressionistas, liam livros decadentes e se orgulhavam de gostar de alguma arte ultra-aristocrática. Romain Rolland, 1915. É entre esses homens, com intelectos cultos, nervos sensíveis e má digestão que encontramos os profetas e discípulos do evangelho do pessimismo. Por conseguinte, não é provável que o credo do pessimismo exerça muita influência na forte e prática raça anglo-saxônica, e dele só podemos discernir tênues vestígios na tendência de certos grupos, muito restritos, do assim chamado esteticismo, a admirar ideais mórbidos e autorreferentes, tanto em poesia como em pintura. S. Laing, 1885. O passado é necessariamente inferior ao futuro. É assim que queremos que seja. Como poderíamos reconhecer qualquer mérito a um nosso mais perigoso inimigo? É assim que negamos o esplendor, que nos obceca, dos séculos mortos e que cooperamos com a mecânica vitoriosa que mantém o mundo firme em sua teia de velocidade. F. T. Marinetti, o futurista, 1913. 1. Talvez nada ilustre melhor a crise de identidade por que passava a sociedade burguesa nesse período que a história das artes dos anos 1870 a 1914. Foi a época em que tanto as artes criativa como seu público perderam as referências. A reação das primeiras a essa situação foi um salto para a frente rumo à inovação e à experimentação, vinculando-se cada vez mais às utopias ou pseudo-teorias. O público, salvo os conquistados pela moeda e pelo esnobismo, murmurava defensivamente que não entendia de arte, mas sabia do que gostava, ou se refugiava na esfera das obras clássicas, cuja excelência era garantida pelo consenso de gerações. Contudo, a própria validade desse consenso estava sob fogo cerrado. Do século XVI ao final do XIX, uma centena de esculturas antigas compunha o que era considerado a mais elevada realização das artes plásticas, sendo seus nomes e reproduções familiares a todo ocidental instruído. Laocoonte, Apolo do Belvedere, Gladiador Moribundo, Menino Tirando um Espinho, Niobe Chorando, e várias outras. Foram praticamente todas esquecidas nas duas gerações após 1900, exceto talvez a Vênus de Milo, destacada desde sua descoberta, no início do século XIX, pelo conservadorismo das autoridades do Museu do Louvre em Paris, que mantém até hoje sua popularidade. Ademais, a partir do fim do século XIX, o tradicional terreno da cultura erudita estava minado por um inimigo ainda mais poderoso. O fato de as artes atraírem as pessoas comuns e, com exceção parcial da literatura, de terem sido revolucionadas pela combinação da tecnologia com a descoberta do mercado de massas. O cinema, a inovação mais extraordinária nessa área, juntamente com jazz e seus vários descendentes, ainda não triunfara. Mas em 1914 já estava muito presente e pronto para conquistar o mundo. E, sem dúvida, pouco adequado exagerar a divergência entre o público e os artistas criativos da cultura erudita ou burguesa desse período. Sob muitos aspectos, o consenso entre eles continuava a existir, e os trabalhos de pessoas que se consideravam inovadoras, e que, como tais, encontraram resistência, foram incorporados ao conjunto do que era tanto bom como popular entre o público refinado, mas, também, de maneira diluída ou seletiva, entre camadas muito mais amplas da população. O repertório aceito de música erudita do fim do século XX inclui o trabalho de compositores desse período, bem como o dos clássicos dos séculos XVIII e XIX, seu principal manancial. Mahler, Richard Strauss, Debussy e vários vultos de destaque sobretudo nacional, Elgar, Vaughan Williams, Reger, Sibelius. O repertório operístico internacional ainda estava sendo elaborado, Puccini, Strauss, Mascagni, Leoncavallo, Janácek, sem contar Wagner, cujo trunfo data dos 30 anos anteriores a 1914.
Na verdade, a grande ópera prosperou imensamente, absorvendo inclusive a avant-garde, para benefício do público elegante, sob a forma de balé russo. Os maiores nomes daquela época ainda são lendários: Caruso, Chaliapin, Melba, Nijinsky. Os clássicos ligeiros ou as populares operetas, canções e composições curtas, essencialmente em seus próprios idiomas, também brilharam muito, como a opereta Habsburgo, Lear, 1879-1948, e a comédia musical. O repertório das orquestras de Paucourt, dos coretos e até das jukeboxes de hoje testemunha a atração que essas peças exercem. A literatura em prosa séria da época encontrara e conservara seu lugar, embora nem sempre sua popularidade contemporânea. Se a reputação de Thomas Hardy, Thomas Mann ou Marcel Proust aumentou, justificadamente, a maioria de seus trabalhos foi publicada após 1914, embora as novelas de Hardy tenham sido publicadas sobretudo entre 1871 e 1897, A Sorte de Arnold Bennett e H.G. Wells, Romain Rolland, Roger Martin Dugard, Theodore Dreiser e Selma Lagerlof foi mais difícil. Ibsen e Chekhov, em seu próprio país, na Hauptmann, sobreviveram ao escândalo inicial para serem incorporados ao teatro clássico. Por essa razão, os revolucionários das artes visuais do final do século XIX, impressionistas e pós-impressionistas, foram reconhecidos no século XX como grandes mestres, mais que como indicadores da modernidade de seus admiradores. A verdadeira linha divisória atravessa o próprio período. Trata-se da avant-garde experimental dos últimos anos do pré-guerra, que fora uma pequena comunidade de avançados, intelectuais, artistas, críticos e seguidores da moda, nunca seria recebida de modo genuíno e espontâneo pelo grande público. Aqueles podiam se consolar pensando que o futuro lhes pertencia, mas para Schönberg o futuro não chegaria como chegou para Wagner, embora se possa argumentar que chegou para Stravinsky. Para os cubistas não chegaria como chegou para Van Gogh. Afirmar esse fato não significa julgar os trabalhos e, menos ainda, subestimar o talento de seus criadores, que podia ser impressionante. Contudo, é difícil negar que Pablo Picasso, 1881-1973, homem de gênio extraordinário e vasta produtividade, é admirado sobretudo como um fenômeno mais do que pela força de influência ou mesmo por nossa simples fruição de seu trabalho, salvo no que tange a um pequeno número de quadros, principalmente de seu período pré-cubista. Ele pode perfeitamente ter sido o primeiro artista com um talento dessa ordem desde o Renascimento. É, portanto, inútil estudar as artes deste período, como o historiador é tentado a fazer para o começo do século XIX, em termos de suas realizações. No entanto, deve-se enfatizar que seu desenvolvimento foi notável. O nítido aumento do tamanho e da riqueza de uma classe média urbana capaz de dar mais atenção à cultura, bem como a grande extensão da classe média baixa e de setores das classes trabalhadoras instruídos e com sede de cultura, teria sido suficiente para garantir esse desenvolvimento. O número de teatros triplicou na Alemanha entre 1870 e 1896, passando de 200 a 600. Foi nesse período que começaram os concertos promenade na Grã-Bretanha, 1895, que a Nova Medici Society, 1908, produziu em massa reproduções baratas dos grandes mestres da pintura para satisfazer a essas novas aspirações culturais, que a Veloc Kellis, mais conhecido como sexólogo, publicou uma mermaí de séries barata de peças elisabetanas e da época de James I, que coleções como World's Classics e Everyman Library levaram a literatura internacional aos leitores de poucos recursos. No alto da escala de riqueza estavam os preços das obras dos velhos mestres e outros símbolos do grande dinheiro, dominados pelas aquisições rivais de milionários americanos aconselhados por negociantes, que por sua vez eram assessorados por conhecedores como Bernard Berenson. Ambos foram extremamente bem-sucedidos nesse comércio, e os preços bateram todos os recordes em termos reais. Os
setores refinados dos ricos, e ocasionalmente dos muito ricos, em regiões apropriadas, e os museus que dispunham de um bom financiamento, sobretudo da Alemanha, adquiriram não apenas o melhor dos velhos mestres, mas também dos novos, inclusive das avant-gardes mais radicais, que sobreviveram economicamente graças, em boa medida, ao patrocínio de alguns desses colecionadores, como os homens de negócios moscovitas Morozov e Shchukin. Os menos refinados se fizeram retratar, ou mais frequentemente as suas esposas, por John Singer Sargent ou Boldini, e encomendaram o projeto de suas casas a arquitetos da moda. Não há dúvida de que o público das artes, mais rico, refinado e democratizado, era entusiasta e receptivo. Trata-se, afinal, de um período em que as atividades culturais, há muito tempo um indicador de status na classe média alta, encontraram símbolos concretos para expressar as aspirações e as modestas realizações materiais de amplas camadas, como o pianos de armário, que, financeiramente acessível através do crediário, agora era entronizado na sala de visitas dos funcionários, dos trabalhadores mais bem pagos, ao menos nos países anglo-saxônicos, e camponeses prósperos ansiosos para demonstrar sua modernidade. Ademais, a cultura representava aspirações não apenas individuais, mas também coletivas, sobretudo dos novos movimentos de massa de trabalhadores. Numa era de democracia, as artes também simbolizavam objetivos e realizações políticas, para a prosperidade material dos arquitetos que projetaram os gigantescos monumentos à autocongratulação nacional e a propaganda imperial, que povoaram um novo império alemão, a Grã-Bretanha eduardiana e a Índia com massas de alvenaria. E dos escultores, que forneceram a essa idade de ouro o que foi chamado de estatuomania, objetos que iam do gigantesco, como na Alemanha e nos Estados Unidos, aos modestos bustos de Marianne e os memoriais de pessoas ilustres locais nas comunas rurais francesas. As artes não devem ser avaliadas por sua mera quantidade, nem suas realizações são uma simples função do consumo e da demanda do mercado. Contudo, não há como negar que houve, nesse período, mais pessoas tentando ganhar seu sustento como artistas criativos, ou maior proporção delas na força de trabalho. Sugeriu-se inclusive que a existência de diversas dissidências das instituições oficiais de arte, que controlavam as exposições públicas oficiais, o New English Arts Club, as intituladas com toda clareza Secessões de Viena e Berlim, etc., sucessoras da exposição impressionista francesa do início dos anos 1870, era devida em grande parte ao congestionamento numérico da profissão e de seus institutos oficiais, que tendiam naturalmente a ser dominados pelos artistas mais velhos e reconhecidos. Pode-se até argumentar que agora havia se tornado mais fácil que nunca ganhar o sustento como criador profissional, devido ao notável crescimento da imprensa diária e periódica, incluindo as publicações ilustradas, e ao surgimento da indústria da publicidade, assim como de bens de consumo desenhados pelo artista artesão ou outros especialistas de nível profissional. A publicidade criou, ao menos uma forma nova de arte visual que viveu uma pequena idade de ouro em torno de 1890, o cartaz. Não há dúvida de que essa quantidade de criadores profissionais produziu muito trabalho sob encomenda para o mercado, ou que era assim sentido pelos literatos e músicos profissionais, que sonhavam com sinfonias enquanto escreviam operetas ou canções, ou, como George Gissing, com grandes romances e poemas enquanto fabricava resenhas, ensaios ou folhetins. Mas era trabalho pago, e até razoavelmente bem pago. Garantia-se às mulheres que queriam ser jornalistas, provavelmente o maior contingente de novas mulheres profissionalizadas, que era possível ganhar 150 libras esterlinas por ano trabalhando apenas para a imprensa australiana. Ademais, é inegável que durante esse período a própria criação artística prosperou notavelmente e se estendeu mais do que nunca por uma ampla área da civilização ocidental. De fato, sem contar com a música, cujo repertório já era basicamente internacional, sobretudo de origem austro-germânica, a criação artística se tornou mais do que nunca internacionalizada. A fecundação das artes ocidentais por influências exóticas, do Japão a partir dos anos 1860, da África no início dos anos 1900, já foi mencionada em conexão com o imperialismo.
Nas artes populares, influências da Espanha, Rússia, Argentina, Brasil e sobretudo América do Norte se disseminaram no mundo ocidental. Mas a cultura, no sentido aceito pela elite, também internacionalizou-se notavelmente devido à maior facilidade de deslocamento pessoal dentro de uma ampla área cultural. Pensamos não tanto na verdadeira naturalização de estrangeiros atraídos pelo prestígio de certas culturas nacionais, o que fez gregos, mórias, americanos, Stuart Merrill, Francis Vieille Griffin, e ingleses, Oscar Wilde, escreverem textos simbolistas em francês. Dispôs poloneses, Joseph Conrad, e americanos, Henry James, Ezra Pound, a irem morar na Inglaterra. E garantiu que a Escola de Paris para pintores tivesse uma frequência composta mais de espanhóis, Picasso, Gris, italianos, Modigliani, russos, Chagall, Lipschitz, Soutine, romanos, Brancusi, búlgaros, Passin, e holandeses, Van Dongen, do que de franceses. Em certo sentido, esse era apenas um aspecto da dispersão de intelectuais que, neste período, se distribuíram pelas cidades do planeta como imigrantes, turistas, povoadores e refugiados políticos, ou pelas universidades e laboratórios, para fecundar a política e a cultura internacionais. Pensamos antes nos leitores ocidentais que descobriram a literatura russa e a escandinava, traduzida, nos anos 1880, nos centro-europeus que se inspiraram no movimento Arts and Crafts britânico, no balé russo que conquistou a Europa elegante antes de 1914. A cultura erudita, a partir dos anos 1880, foi uma combinação dos produtos nativos com os importados. Entretanto, as culturas nacionais, ao menos em suas manifestações menos conservadoras e convencionais, gozavam de evidente boa saúde, se é que esta é a palavra certa para algumas artes e talentos criativos que, nos anos 1880 e 1890, se orgulhavam de ser considerados decadentes. É, obviamente, difícil fazer julgamentos de valor nesse território tão vago, pois o sentimento nacional é capaz de exagerar os méritos das realizações culturais em sua própria língua. Ademais, como vimos, agora havia literaturas vigorosas em idiomas lidos por poucos estrangeiros. Para a grande maioria, a excelência da prosa e especialmente da poesia em gaélico, húngaro ou finlandês é uma questão de fé, como a da poesia de Goethe ou Pushkin para os que não sabem alemão ou russo. A música tem mais sorte nesse sentido. Seja como for, não há critérios válidos de julgamento, salvo talvez a inclusão em uma avant-garde reconhecida, para destacar figuras nacionais de seus contemporâneos, em termos de renome internacional. Rubem Dario, 1867-1916, terá sido melhor poeta que outros latino-americanos seus contemporâneos? Bem pode ter sido, mas só podemos ter certeza de que esse nicaragüense conquistou o reconhecimento internacional no mundo hispânico como um influente e inovador poético. Esta dificuldade de estabelecer critérios internacionais de avaliação literária tornou a escolha do Prêmio Nobel de Literatura, instituído em 1897, permanentemente insatisfatória. A efervescência cultural era, talvez, menos perceptível em países de prestígio reconhecido e produção artística ininterrupta, embora até nestes pudesse ser observada especial intensidade na vida cultural, como na França da Terceira República e no Império Alemão após os anos 1880, comparada às décadas do meio do século. E nova folhagem brotava nos galhos de artes criativas até então bastante vazios. Teatro e composição musical na Grã-Bretanha, literatura e pintura na Áustria. Mas particularmente impressionante é o inquestionável florescimento das artes em países ou regiões pequenas e marginais, até então pouco notados ou há muito tempo adormecidos. Espanha, Escandinávia ou Boêmia. Isto fica óbvio numa moeda internacional como variadamente chamado Art Nouveau, Jugendstil, Style Liberty, do fim do século. Seus epicentros se encontravam não apenas em algumas capitais culturais mais importantes, Paris, Viena, mas também, na verdade, sobretudo em outras mais ou menos periféricas, Bruxelas e Barcelona, Glasgow e Helsinki. A Bélgica, a Catalunha e a Irlanda são exemplos marcantes.
É provável que em nenhum outro momento, desde o século XVII, o resto do mundo tenha tido que prestar tanta atenção à produção cultural dos Países Baixos do Sul como nas últimas décadas do século XIX. Foi então que Maeterlinck e Verhaeren tornaram-se rapidamente nomes de destaque na literatura europeia. Um deles ainda é conhecido como o escritor do Pelléas et Mélisande, de Debussy. James Ensor se tornou um nome conhecido na pintura, enquanto o arquiteto Horta lançou o Art Nouveau. Van de Velde levou um modernismo de origem britânica para a arquitetura alemã e Constantin Meunier inventou o estereótipo internacional da escultura proletária. No que tange à Catalunha ou, antes, ao modernismo de Barcelona, de cujos arquitetos e pintores Gaudí e Picasso são apenas os mais famosos, pode-se dizer sem medo de errar que apenas os catalães mais seguros de si teriam previsto tamanha glória cultural em, digamos, 1860. Como um observador do panorama irlandês daquele ano tampouco teria previsto o extraordinário vigor dos escritores, sobretudo protestantes, orundos daquela ilha, da geração após 1880. George Bernard Shaw, Oscar Wilde, o grande poeta W.B. Yeats, John M. Singer, o jovem James Joy, Comissão Europeia e outros de renome mais local. Contudo, não bastaria escrever a história das artes no período que nos ocupa simplesmente como uma história de sucessos, o que por certo era em termos econômicos e de democratização da cultura e, a um nível algo mais modesto que a época shakespeariana ou beethoveniana, de ampla disseminação da realização criativa. Pois mesmo permanecendo na esfera da cultura erudita que já estava se tornando tecnologicamente obsoleta, nem os criadores em arte, nem o público do que era classificado como boa literatura, música, pintura, etc. haviam nesses termos. Ainda havia, sobretudo na zona fronteiriça onde a criação artística e a tecnologia se superpõem, expressões de confiança e triunfo. Os palácios públicos do século XIX e as grandes estações de estrada de ferro ainda estavam sendo construídos como colossais monumentos às belas artes. Em Nova York, St. Louis, Antuérpia, Moscou, a extraordinária estação Kazan, Bombay e Helsinki. As evidentes realizações da tecnologia, como demonstrado na Torre Eiffel e nos novos arranha-céus americanos, deslumbraram até aqueles que negavam seu valor estético. Para as massas cada vez mais instruídas e desejosas de cultura, o simples acesso à cultura erudita, ainda vista como um contínuo de passado e presente, clássico e moderno, era um trunfo em si. A Everyman's Library, britânica, publicou suas realizações em volumes em cuja programação visual havia ecos de William Morris, com textos de Homero a Ibsen, de Platão a Darwin. E, é claro, a estatuária pública e a celebração da história e da cultura nas paredes de edifícios públicos, como na Sorbonne de Paris e no Teatro Municipal, na Universidade e no Museu de História da Arte de Viena, brilhou mais que nunca. A luta, incipiente entre os nacionalismos italiano e alemão no Tirol materializou-se respectivamente em torno da construção de monumentos a Dante e Walter von der Vogelweide, poeta lírico medieval. 2. No entanto, o fim do século XIX não sugere triunfalismo amplo e autoconfiança cultural, e as implicações bem conhecidas do termo fim de século são, bastante enganosamente, as da decadência de que tantos artistas consagrados e novatos, vem à mente o jovem Thomas Mann, se orgulhavam nas décadas de 1880 e 1890. De maneira mais geral, as artes elevadas estavam pouco à vontade na sociedade. De certa maneira, no campo da cultura como nos outros, os resultados da sociedade e do progresso histórico burgueses, por muito tempo concebidos como uma coordenada marcha para a frente da mente humana, foram diferentes do esperado. O primeiro grande historiador liberal da literatura alemã, Gervinus, argumentara, antes de 1848, que a ordenação, liberal e nacional, dos assuntos políticos alemães era a condição necessária para um novo florescimento da literatura alemã. Depois do surgimento da Nova Alemanha, os livros didáticos de história da literatura previam confiantemente a iminência dessa idade de ouro, mas no final do século tais prognósticos otimistas se transformaram em glorificação da herança clássica contra as obras contemporâneas, consideradas decepcionantes ou, no caso dos modernistas, indesejáveis.
Para mentes mais amplas que a da média dos pedagogos, já ficava claro que o espírito alemão de 1888 representa uma regressão em relação ao espírito alemão de 1788 Nietzsche. A cultura parecia uma luta da mediocridade para se consolidar contra o predomínio da plebe e dos excêntricos, sobretudo quando aliados. Na batalha europeia entre antigos e modernos, travada no fim do século XVII, ganha de maneira evidente pelos modernos na era das revoluções. Os antigos, já não situados na antiguidade clássica, venciam uma vez mais. A democratização da cultura através da educação de massas, e até devido ao crescimento numérico das classes média e média-baixa, ávidas de cultura, já bastava para fazer as elites procurarem símbolos de status cultural mais exclusivos. Mas o fulcro da crise das artes reside na crescente divergência entre o que era contemporâneo e o que era moderno. No início, essa divergência não era óbvia. De fato, após 1880, quando a modernidade se tornou um slogan e o termo avant-garde, em seu sentido moderno, se insinuou nas conversas de pintores e escritores franceses, a defasagem entre o público e as artes mais ousadas parecia estar se reduzindo. Isto se dava em parte porque as ideias avançadas sobre sociedade e cultura parecem combinar-se naturalmente, sobretudo em décadas de depressão econômica e tensão social, e em parte porque o gosto de importantes setores da classe média tornou-se nitidamente mais flexível, talvez através do reconhecimento público das mulheres, da classe média, emancipadas e da juventude como grupos, e devido à fase mais livre e voltada para o lazer da sociedade burguesa. Ver capítulo 7. O reduto do público burguês tradicional, a grande ópera, que, em 1875, ficara chocado com o populismo da Carmen, de Bizet, no início da década de 1900 aceitara não apenas Wagner, mas também a curiosa combinação de áreas e realismo social, verismo, sobre as ordens inferiores, cavalaria rusticana, de Mascagni, 1890. Louise, de Charpentier, 1900. Estava preparado para fazer a fortuna de um compositor como Richard Strauss, cuja Salomé, 1905, reunia tudo o que teria chocado a burguesia de 1880. Um libreto simbolista baseado no trabalho de um esteta militante e escandaloso, Oscar Wilde, e uma linguagem musical pós-wagneriana sem concessões. Em outro nível, comercialmente mais significativo, o gosto da minoria não convencional agora se torna rentável, como demonstram as fortunas das firmas londrinas EALS, fabricantes de móveis, e Liberty Tecidos. Na Grã-Bretanha, o epicentro desse terremoto estilístico, um porta-voz da incoerência do convencionalismo, a opereta patiense, de Gilbert Sullivan, satirizou uma figura de Oscar Wilde e atacou a recente preferência das moças, atraídas pelos vestidos estéticos, inspirados em galerias de arte, por poetas e simbolistas com lírios nas mãos, em vez dos vigorosos oficiais de cavalaria. Pouco depois, o movimento Arts and Crafts de William Morris elaborou um modelo das mansões, chalés rurais e decoração de interiores da burguesia abastada e instruída, minha classe, como a chamaria mais tarde o economista J. M. Keynes. Realmente, o fato de as mesmas palavras serem usadas para descrever inovações sociais, culturais e estéticas ressalta a convergência. O New English Arts Club, 1886, Art Nouveau, e o Newsweek, principal periódico do marxismo internacional, usaram o mesmo adjetivo para a nova mulher. A juventude e o crescimento primaveril foram as metáforas que descreveram a versão alemã do Art Nouveau, Jugendstil, os rebeldes artísticos do Jungwirren, 1890, e os idealizadores das imagens de primavera e crescimento das manifestações trabalhistas de maio. O futuro pertencia ao socialismo, mas a música do futuro Zukunftsmusik, de Wagner tinha uma dimensão sociopolítica consciente, na qual mesmo revolucionários políticos de esquerda, Bernard Shaw, Viktor Adler, o líder socialista austríaco, Plekhanov, o marxista russo pioneiro, pensavam discernir elementos socialistas que hoje escapam à maioria de nós. De fato, a esquerda
Anarquista, embora talvez menos que a socialista, descobriu méritos ideológicos até no grande, porém longe de ser politicamente progressista, gênio de Nietzsche, que, independente de suas outras características, era indubitavelmente moderno. Era, sem dúvida, natural que as ideias avançadas tivessem afinidade com estilos artísticos inspirados pelo povo ou que, aprofundando o realismo até produzir o naturalismo, conferir a era do capital, adotou como tema os oprimidos e explorados e mesmo as lutas dos trabalhadores. E, vice-versa. Na época socialmente consciente da depressão, houve uma produção considerável de tais trabalhos, boa parte dos quais, por exemplo, na pintura, de autoria de pessoas não ligadas a qualquer manifesto ou rebelião artística. Era natural que os avançados admirassem autores que demoliam as convenções burguesas, sobre as quais era apropriado escrever. Seus preferidos eram os grandes romancistas russos, boa parte deles descobertos e popularizados no Ocidente por progressistas, Ibsen, na Alemanha, outros escandinavos como o jovem Anson, escolha menos previsível, Strindberg, e, acima de tudo, os escritores naturalistas, acusados pelas pessoas respeitáveis de se concentrarem no sujo lado inferior da sociedade, com frequência, às vezes temporariamente, atraídos pela esquerda democrática de vários tipos, como Emile Zola e o dramaturgo alemão Altmann. Também não parecia estranho que os artistas expressassem seu ardoroso compromisso com a humanidade sofredora por meios que iam além do realismo, cujo modelo era um registro científico isento. Van Gogh, então ainda bastante desconhecido. O norueguês Munch, socialista. O belga James Ensor, em cujo quadro Entrada de Jesus Cristo em Bruxelas em 1889 havia um estandarte pela Revolução Social. Ou a proto-expressionista alemã Kati Kollwitz comemorando a revolta dos tecelões de teares manuais. Contudo, os estetas militantes e os defensores da arte pela arte, campeões da decadência, e as escolas destinadas a ser de difícil compreensão para a massa, como o simbolismo, também simpatizavam com o socialismo, como Oscar Wilde e Maeterlinck, ou ao menos se interessavam pelo anarquismo. Huysmans, Leconte de Lisle e Mallarmé estavam entre os signatários de La Révolte, 1894. Em suma, antes do início do novo século não havia uma separação generalizada entre modernidade política e artística. A revolução de origem britânica na arquitetura e nas artes aplicadas ilustra o vínculo entre ambas, bem como sua eventual incompatibilidade. As raízes britânicas do modernismo que levou a Bauhaus foram, paradoxalmente, góticas. Na enfumaçada oficina do mundo, uma sociedade de egoísmo e de vandalismo estético, onde os pequenos artífices, tão visíveis no resto da Europa, já não podiam ser discernidos na névoa gerada pelas fábricas, a Idade Média de camponeses e artesãos parecerá por muito tempo um modelo de sociedade mais satisfatório, tanto do ponto de vista social como artístico. Dada a revolução industrial irreversível, foi inevitável a tendência a tomá-la como o modelo inspirador de uma visão de futuro, antes que como algo que podia ser preservado, e ainda menos restaurado. William Morris, 1834-1896, ilustrativo da totalidade do trajeto entre um medievalismo romântico tardio e uma espécie de marxismo social revolucionário. O que tornou Morris e o movimento Arts and Crafts, associado a ele, tão notavelmente influentes foi a ideologia, mais que seu surpreendente e múltiplo talento de designer, decorador e artífice. Este movimento de renovação artística procurava especificamente reatar os laços perdidos entre a arte e o operário da produção e transformar o ambiente da vida cotidiana, dos elementos internos da casa-aldeia, a cidade e a paisagem, mais do que ter acesso à esfera fechada em si das belas artes para os ricos e o lazer. O movimento Arts and Crafts teve influência desproporcional, pois seu impacto se estendeu automaticamente além dos pequenos círculos de artistas e críticos, e porque inspirou os que desejavam mudar a vida humana, sem contar os homens práticos interessados na produção de estruturas e objetos utilitários e nos importantes setores da educação.
Não menos importante, o movimento interessou um punhado de arquitetos de mentalidade progressista, atraídos para as novas e urgentes tarefas do planejamento urbano. O termo tornou-se corrente após 1900, pela visão de utopia tão prontamente associada à sua profissão e aos divulgadores a ela vinculados. A Cidade Jardim de Ebenezer Howard, 1898, ou, ao menos, o Subúrbio Jardim. Como um movimento Arts and Crafts, portanto, uma ideologia artística, tornou-se mais que uma moeda entre criadores e conhecedores, pois seu compromisso com a mudança social vinculou ao mundo das instituições públicas e das autoridades reformistas, que podiam traduzi-la na realidade de escolas de arte ou cidades e comunidades reprojetadas ou expandidas. E vinculou os homens e, em número notavelmente maior, mulheres ativos no movimento à produção, porque seu objetivo era essencialmente produzir artes aplicadas, ou arte usada na vida real. O monumento mais duradouro a William Morris é um jogo de maravilhosos papéis de parede e desenhos têxteis ainda disponíveis no mercado nos anos 1980. A culminação deste casamento socioestético entre ofícios, arquitetura e reforma foi o estilo que, em grande medida, embora não inteiramente, propulsado pelo exemplo britânico e seus divulgadores, se disseminou na Europa no final da década de 1890 com vários nomes, dos quais Art Nouveau é o mais conhecido. Ele era deliberadamente revolucionário, anti-historicista, anti-acadêmico e, como seus defensores nunca deixaram de repetir, contemporâneo. Combinava a indispensável tecnologia moderna. Seus movimentos mais destacados foram as estações dos sistemas municipais de transporte de Paris e Viena, a união artesanal entre adorno e adequação à finalidade. Tanto que hoje sugere, acima de tudo, uma profusão de elementos decorativos curvilíneos entrelaçados, baseados em motivos estilizados, principalmente biológicos, botânicos e femininos. Estas eram as metáforas da natureza, da juventude, do crescimento e do movimento tão características da época. E, de fato, mesmo fora da Grã-Bretanha, os artistas e arquitetos que usavam essa linguagem estavam associados ao socialismo e ao trabalhismo, como Berlage, que construiu uma sede de sindicato em Amsterdã, e Horta, idealizador da Maison du Peuple, em Bruxelas. O Art Nouveau triunfou essencialmente através do mobiliário, dos elementos de decoração de interiores e de inúmeros objetos domésticos, desde os caros e luxuosos de Tiffany, de Lalique do Verstante vienense e as luminárias de mesa e a cutelaria cuja imitação mecânica se espalhou pelas modestas casas de subúrbio. Foi o primeiro estilo moderno a conquistar todos os espaços. Contudo, havia dissensões no coração do Art Nouveau, que podem ter sido parcialmente responsáveis por seu rápido desaparecimento, ao menos do cenário da cultura de elite. Eram as contradições que levaram a vanguarda ao isolamento. De qualquer maneira, as tensões entre o elitismo e as aspirações populistas de cultura avançada, isto é, entre a esperança de uma renovação geral e o pessimismo da classe média instruída ao se confrontar com a sociedade de massas, só haviam sido temporariamente encobertas. A partir de meados da década de 1890, quando ficou claro que a grande vaga socialista não levava à revolução, e sim a movimentos de massa organizados, cujas tarefas eram promissoras porém rotineiras, os artistas e estetas os acharam menos inspiradores. Em Viena, Karl Kraus, que a social-democracia inicialmente atraía, afastou-se dela no novo século. As campanhas eleitorais não o motivavam, e a política cultural do movimento tinha que levar em conta o gosto convencional de seus militantes proletários, e este de fato teve trabalho suficiente lutando para vencer a influência dos romances e thrillers baratos e outras formas de literatura contra a qual os socialistas, notadamente na Escandinávia, empreenderam campanhas acirradas. O sonho de uma arte para o povo se confrontou com a realidade de um público essencialmente de classes média e alta para as artes avançadas, com poucas exceções cujos temas tornavam politicamente aceitável por parte de militantes operários. Ao contrário das vanguardas de 1880, 1895, as do novo século, salvo as sobreviventes da geração mais velha, não eram atraídas pela política radical. Eram apolíticas ou, em algumas escolas, como os futuristas italianos, tinham até tendências direitistas. Apenas a
guerra, a Revolução de Outubro e as inclinações apocalípticas do cubismo e do construtivismo tornariam a amalgamar a revolução nas artes e na sociedade, lançando retrospectivamente uma luz vermelha sobre ambos, o que não acontecia antes de 1914. A maioria dos artistas de hoje queixou-se o velho marxista Plekhanov em 1912, 1913, adota pontos de vista burgueses e é totalmente refratária aos grandes ideais de liberdade de nossa época. E na França observou-se que os pintores de vanguarda estavam totalmente absortos em seus debates técnicos, evitando outros movimentos intelectuais e sociais. Quem o teria esperado em 1890? 3. Havia, contudo, contradições mais fundamentais no interior das artes da avant-garde. Eram relativas à natureza das duas coisas que um mote da Secessão de Viena evocava: der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit, a nossa era, a sua arte, a sua liberdade, ou modernidade e realidade. A natureza continuou sendo o tema das artes criativas. Mesmo em 1911, o pintor mais tarde considerado pai da abstração pura, Vassili Kandinsky, 1866-1944, recusou-se a cortar todos os vínculos com ela, pois resultariam simplesmente padrões como de gravata ou tapete, dizendo sem rodeios. Mas, como veremos, as artes só estavam refletindo uma incerteza nova e fundamental quanto ao que a natureza era. Ver Capitão 10. As artes enfrentavam um problema triplo. Dada sua realidade objetiva e descritível, uma árvore, o rosto, um acontecimento, como a descrição poderia captar a realidade? As dificuldades enfrentadas para tornar a realidade real, em sentido científico ou objetivo, levaram os pintores impressionistas, por exemplo, muito além da linguagem visual da conformidade representativa. Ver a Era do Capital, capítulo 15. 4. Embora, como o sucesso demonstrou, não além da compreensão do leigo. O impressionismo levou seus seguidores consideravelmente longe, ao pontilhismo de Seurat, 1859-1891, e à procura da estrutura básica como oposta à aparência da realidade visual, com os cubistas, que, reivindicando a autoridade de Cézanne, 1839-1906, pensaram poder discernir em algumas formas geométricas tridimensionais. Em segundo lugar, havia a dualidade entre natureza e imaginação, ou arte como a comunicação de descrições e de ideias, emoções e valores. A dificuldade não reside na escolha entre tais opções, pois poucos, mesmo entre os realistas ou naturalistas ultrapositivistas, se consideravam câmeras fotográficas humanas imparciais. A dificuldade reside na crise dos valores do século XIX, diagnosticada pela poderosa visão de Nietzsche, e, por conseguinte, da linguagem convencional, representativa ou simbólica, para a tradução de ideias e valores em artes criativas. A avalanche da estatuária e da arquitetura oficial de linguagem tradicional, que cobriu o mundo ocidental entre 1880 e 1914, da Estátua da Liberdade, 1886, ao Monumento a Vítor Emanuel, 1912, representava um passado moribundo, após 1918, claramente morto. No entanto, a busca de outras linguagens, muitas vezes exóticas, que levara do Egito Antigo ao Japão, das ilhas da Oceania às esculturas da África, refletia não apenas insatisfação em relação ao velho, mas também incerteza no que tange ao novo. Em certo sentido, o Art Nouveau foi, por esse motivo, a invenção de uma nova tradição que acabou não dando certo. Em terceiro lugar, havia o problema de combinar realidade e subjetividade. Parte da crise do positivismo, que será discutida de modo mais completo no próximo capítulo, era a insistência no fato de a realidade não estar aí simplesmente para ser descoberta, mas ser algo percebido, enfermado e até construído através e pela mente do observador. Na versão fraca dessa perspectiva, a realidade estava aí objetivamente, mas apreendida apenas através dos estados de espírito do indivíduo que a aprendia e reconstruía, como na visão proustiana da sociedade francesa, um subproduto da longa expedição de um homem só explorando sua própria memória.
Na versão forte, nada restava da realidade, salvo o ego do criador e suas emanações sob forma de palavras, sons ou pintura. Inevitavelmente, essa arte teve enormes dificuldades de comunicação. Inevitavelmente essa arte se prestou a um puro subjetivismo beirando o solipsismo, e críticos discordantes assim a desqualificaram. Mas a arte de avant-garde queria, é claro, comunicar algo mais que o estado de espírito do artista ou seus exercícios técnicos. No entanto, a modernidade que procurava expressar encerrava uma contradição fatal para Morris e o Art Nouveau. A renovação das artes na linha de Ruskin e Morris não reservava um lugar real para a máquina, cerne daquele capitalismo que era, parafraseando Walter Benjamin, a época em que a tecnologia aprendeu a reproduzir obras de arte. De fato, as vanguardas do final do século XIX tentaram criar a arte da nova era, dando continuidade aos métodos da antiga, cujas formas de discurso ainda partilhavam. O naturalismo expandiu o campo da literatura como representação da realidade ao ampliar seus temas, incluindo, sobretudo, a vida dos pobres e a sexualidade. A linguagem estabelecida do simbolismo e da alegoria foi modificada ou adaptada para expressar novas ideias e aspirações, como na nova iconografia de Morris dos movimentos socialistas e em outras escolas de avant-garde simbolistas importantes. O Art Nouveau foi a culminação da tentativa de dizer o novo usando uma versão da linguagem do velho. Mas como poderia o Art Nouveau expressar precisamente aquilo de que a tradição Arts and Crafts não gostava, ou seja, a sociedade da máquina e a ciência moderna? Não seria a produção em massa das formas de ramos, flores e mulheres, os motivos de decoração artesanal e o idealismo que a moeda comercial do Art Nouveau trazia, uma reductio ad absurdum do sonho de Morris de um renascimento do artesanato. Como sentiu Van de Velde, que inicialmente fora um paladino das tendências de Morris e do Art Nouveau, o sentimentalismo, o lirismo e o romantismo não seriam incompatíveis com o homem moderno, que vivia na nova racionalidade da era da máquina? Não deveria expressar a arte uma nova racionalidade humana, refletindo a da economia tecnológica? Não haveria uma contradição entre o funcionalismo simples e utilitário, inspirado nos antigos ofícios, e o gosto do artífice pela decoração, a partir do qual Art Nouveau desenvolveu sua selva ornamental? Ornamento é crime, declarou o arquiteto Adolphe Loos, 1870-1933, igualmente inspirado em Morris e nos ofícios. Significativamente, os arquitetos, inclusive pessoas originalmente associadas a Morris ou até o Art Nouveau, como Berlage na Holanda, Sullivan nos Estados Unidos, Wagner na Áustria, Mackintosh na Escócia, Auguste Perret na França, Behrens na Alemanha e até Horta na Bélgica, agora se deslocavam em direção à nova utopia do funcionalismo, a volta à pureza da linha, da forma e do material, não disfarçado pelo ornamento e adaptado a uma tecnologia não mais identificada a pedreiros e carpinteiros. Pois, como um destes, Mutesius, também, tipicamente, entusiasta do estilo nacional britânico, argumentou em 1902. O resultado da máquina só pode ser a forma despida de ornamento, fatual. Lá estamos no mundo da Bauhaus e de Le Corbusier. Era compreensível a atração que essa pureza racional exerceu sobre os arquitetos, agora construindo edifícios para cujas estruturas os ofícios tradicionais eram irrelevantes e cuja decoração era um embelezamento aplicado a posteriori. Mesmo que aquela sacrificasse a esplêndida aspiração a uma união total de estrutura e decoração, escultura, pintura e artes aplicadas, que Morris derivou de sua admiração pelas catedrais góticas, uma espécie de equivalente visual da obra de arte total de Wagner, a Gesamtkunstwerk. As artes que culminaram no Art Nouveau ainda tentaram realizar essa unidade. Mas se, por um lado, pode-se entender o interesse despertado pela austeridade dos novos arquitetos, deve-se observar também que não há, de forma alguma, razão convincente para que o uso de uma tecnologia revolucionária na construção deva acarretar um funcionalismo decorativamente despojado, sobretudo quando, como tantas vezes, ele se tornou uma estética antifuncional, ou para que alguma coisa além das máquinas deva querer ter aspecto de máquina.
Assim, teria sido bastante possível, e na verdade mais lógico, saudar o trunfo da tecnologia revolucionária com a salva completa dos 21 tiros da arquitetura convencional, na forma das grandes estações ferroviárias do século XIX. Não havia uma lógica obrigatória no movimento do modernismo arquitetônico. O que ele expressava era, basicamente, a convicção emocional de que a linguagem convencional das artes visuais, baseada na tradição histórica, era de certo modo inadequada ou não apropriada ao mundo moderno. Para ser mais preciso, sentiram que essa linguagem não poderia, de modo nenhum, expressar o novo mundo que o século XIX criara, mas apenas ocultá-lo. A máquina, agora gigantesca, esfacelará a fachada belas artes atrás da qual estivera escondida. A antiga linguagem tampouco poderia expressar, sentiam eles, a crise da percepção e dos valores humanos que esse século de revolução produzirá e que agora era obrigado a enfrentar. Em certo sentido, a avant-garde acusou tanto os tradicionalistas como os modernistas fin de siècle daquilo que Marx acusara os revolucionários de 1789, 1848, ou seja, de invocar os espíritos do passado a seu serviço e tomar emprestados seus nomes, lemas de batalha e trajes para apresentar a nova cena de história mundial sob esse disfarce consagrado pela tradição e com essa linguagem emprestada. Só que eles não tinham uma linguagem nova, ou não sabiam como seria. Pois qual era a linguagem para expressar o novo mundo, especialmente quando seu único aspecto identificável fora a tecnologia, era a desintegração do antigo. Esse era o dilema do modernismo no início do novo século. O que fez os artistas de avant-garde seguirem em frente não foi, portanto, uma visão do futuro, mas uma visão invertida do passado. De fato, eles eram com frequência, como na arquitetura e na música, eminentes praticantes de estilos derivados da tradição, os quais abandonaram apenas porque, como o ultra-wagneriano Schönberg, sentiram-nos incapazes de suportar modificações adicionais. Os arquitetos abandonaram o ornamento assim que o Art Nouveau o levou a extremos. Os compositores, a tonalidade, assim que a música mergulhou no cromatismo pós-wagneriano. Há muito tempo os pintores estavam conturbados pela inadequação das antigas convenções à representação da realidade externa e de seus próprios sentimentos, porém, fora os poucos que iniciaram a abstração total, às vésperas da guerra, notadamente os da avant-garde russa, acharam difícil deixar de pintar algo. A avant-garde tentou várias direções, mas, de maneira geral, optou tanto por aquilo que pareceu, a observadores como Max Rafael, a supremacia da cor e da forma sobre o conteúdo, como pela busca única de um conteúdo não figurativo sob a forma de emoção, expressionismo, ou por várias maneiras de demolir os elementos convencionais da realidade representacional e remontá-los segundo diferentes tipos de ordem ou desordem, cubismo. Apenas os escritores, presos em sua dependência às palavras com significados e sons conhecidos, achavam, até então, difícil fazer uma revolução formal equivalente, embora uns poucos tenham começado a tentar. Experimentos no sentido de abandonar formas convencionais de composição literária, por exemplo, versos rimados e métrica, não eram novos nem ambiciosos. Os escritores esticaram, torceram e manipularam o conteúdo, isto é, o que pode ser dito com palavras comuns. Felizmente, a poesia do início do século XX foi resultado, não de uma revolta, mas sim de um desenvolvimento linear do simbolismo do final do século XIX. Assim, produziu Rilke, 1875. 1926, Apollinaire, 1880, 1918, George, 1868, 1933, Yeats, 1865, 1939, Bloch, 1880, 1921, e os grandes espanhóis. Os contemporâneos, desde Nietzsche, não duvidavam que a crise das artes fosse um reflexo da crise de uma sociedade, a sociedade liberal burguesa do século XIX, que, de uma forma ou de outra, estava em processo de destruição das bases de sua existência, dos sistemas de valores, convenção e entendimento intelectual que a estruturavam e ordenavam. Mais tarde, historiadores pesquisaram essa crise nas artes em geral e em casos particulares, como o da Viena fim de siècle.
Aqui temos que observar apenas duas coisas a esse respeito. Em primeiro lugar, a ruptura nítida entre as avant-gardes fim de século e as do século XX ocorreu em algum momento entre 1900 e 1910. Os amantes de datas podem escolher entre muitas, mas o nascimento do cubismo em 1907 convém tanto como qualquer outra data. Nos últimos anos antes de 1914, praticamente tudo que é característico dos vários tipos de modernismo pós-1918 já está presente. Em segundo lugar, a avant-garde civil, por conseguinte, enveredando por caminhos aonde o grande público não queria nem podia segui-la. Richard Strauss, já tendo percorrido a estrada que o afastava da tonalidade como artista, decidiu, depois do fracasso de Elektra, 1909, como fornecedor da grande ópera comercial, que o público não o acompanharia mais além, e voltou, com enorme sucesso, à linguagem mais acessível de Rosenkavalier, 1911. Abriu-se, portanto, um largo abismo entre a substância principal do gosto refinado e as diversas minorias que afirmavam sua qualidade de rebeldes dissidentes antiburgueses, demonstrando admiração por estilos de criação artística inacessíveis e escandalosos para a maioria. Apenas três pontes principais cruzaram esse abismo. A primeira foi o patrocínio de alguns poucos homens, tão esclarecidos como bem relacionados, como o industrial alemão Walter Rathenau, ou de negociantes como Kahnweiler, que apreciava o potencial comercial desse mercado pequeno, porém financeiramente compensador. A segunda foi um setor da alta sociedade elegante, mais que nunca entusiasta dos estilos mutáveis e garantidos como não burgueses, de preferência exóticos e chocantes. A terceira, paradoxalmente, foram os negócios. Sem preconceitos estéticos, a indústria era capaz de reconhecer a tecnologia de construção revolucionária e a economia de um estilo funcional. Já o fizera, e o mundo dos negócios podia ver que as técnicas da avant-garde eram eficazes na publicidade. Critérios modernistas tinham valor prático para o desenho industrial e para a produção em massa mecanizada. Após 1918, o patrocínio dos homens de negócios e o desenho industrial seriam as principais vias de assimilação dos estilos originalmente associados à avant-garde da cultura erudita. Contudo, antes de 1914, eles permaneceram confinados a enclaves isolados. É, portanto, ilusório dar muita importância à avant-garde modernista antes de 1914, salvo como ancestral. É provável que a maioria das pessoas, mesmo entre as de muita cultura, nunca tivesse ouvido falar, digamos, de Picasso ou Schoenberg, enquanto os inovadores do último quartel do século XIX já se haviam tornado parte da bagagem da classe média culta. Os novos revolucionários pertenciam uns aos outros, a grupos de discussão dos jovens dissidentes nos cafés dos bairros próprios da cidade, aos críticos e redatores de manifestos a favor dos novos ismos cubismo, futurismo, vorticismo, a pequenas revistas e a uns poucos empresários e colecionadores com faro e gosto pelos novos trabalhos de seus criadores. Um Diaghilev, um Almas Schindler, que mesmo antes de 1914 avançara de Gustav Mahler a Kokoschka, Gropius, um investimento cultural menos bem sucedido, ou impressionista Franz Werfel. Eles foram absorvidos por um setor da última moda. Nada mais. Ao mesmo tempo, as avant-gardes dos últimos anos pré-1914 marcam uma ruptura fundamental na história das artes eruditas desde o Renascimento. Mas o que elas não realizaram foi a verdadeira revolução cultural do século XX a que visavam. Esta estava ocorrendo simultaneamente como subproduto da democratização da sociedade, mediada por homens de negócios cujos olhos se voltavam para um mercado inteiramente não burguês. As artes populares estavam prestes a conquistar o mundo, tanto em sua própria versão arts and crafts como por meio da tecnologia de ponta. Esta conquista é o fato mais importante da cultura do século XX. 4. Nem sempre é fácil situar seus estágios iniciais.
Em algum momento do final do século XIX, a migração para grandes cidades em rápido crescimento gerou tanto um mercado lucrativo para os espetáculos e o lazer populares como bairros da cidade a eles dedicados, que boêmios e artistas também acharam atraentes, Montmartre, Schwabing. Por conseguinte, as formas tradicionais de lazer popular foram modificadas, transformadas e profissionalizadas, produzindo versões originais da criação artística popular. O mundo da cultura erudita, ou antes sua faixa boêmia, tinha, é claro, pleno conhecimento do mundo do entretenimento teatral popular que se desenvolveu em tais bairros das grandes cidades. Os jovens aventureiros, a avant-garde ou boêmia artística, os sexualmente não convencionais, os elementos marginais da classe mais alta que sempre patrocinaram os caprichos de boxeadores, jockeys e dançarinas, sentiam-se à vontade nesses ambientes pouco respeitáveis. Na verdade, em Paris, esses elementos populares foram adaptados ao cabaré e à cultura de espetáculos de Montmartre sobretudo para satisfazer a um público de pessoas de alta sociedade, turistas e intelectuais, e foram imortalizados nos cartazes e litografias do maior de seus habitantes, o aristocrático pintor Toulouse-Lautrec. Uma cultura burguesa marginal de avant-garde também deu sinais de vida na Europa Central, mas na Grã-Bretanha a sala de concertos, que atraiu os estetas intelectuais a partir dos anos 1880, era genuinamente voltada para uma audiência popular. A admiração se justificava. O cinema em breve faria de uma figura do mundo da diversão dos pobres britânicos o artista mais universalmente admirado da primeira metade do século XX, Charlie Chaplin, 1889-1977. Em um nível consideravelmente mais modesto de entretenimento popular, ou entretenimento produzido pelos pobres, taberna, salão de danças, café-concerto e bordel, surgiu, no final do século, toda uma gama de inovações musicais, que se propagou além das fronteiras e dos oceanos, em parte através do turismo e do teatro musical, mas sobretudo por meio do novo costume da dança social em público. Alguns, como a canzone napolitana, então em sua época de ouro, não ultrapassaram suas próprias fronteiras. Outros deram mostras de grande capacidade de expansão, como o flamenco andaluz, entusiasticamente absorvido, a partir dos anos 1880, pelos intelectuais populistas espanhóis. Ou o tango, produto do bairro dos bordéis de Buenos Aires, que havia chegado ao Belmonte europeu antes de 1914. Nenhuma dessas criações exóticas e plebeias teria futuro mais triunfal e global que a linguagem musical dos negros norte-americanos, que, uma vez mais, por intermédio do palco, da música popular comercializada e da dança social, já cruzaram o oceano em 1914. Houve uma fusão entre estas e as artes do demi-monde plebeu das grandes cidades, ocasionalmente reforçada por boêmios desclassificados e saudada por apreciadores da classe alta. Tratava-se do equivalente urbano da arte folclórica que agora constituía a base de uma indústria de diversão comercializada, embora seu modo de criação não fosse em nada tributário de seu modo de exploração. Porém, acima de tudo, tratava-se de artes que não deviam substancialmente nada à cultura burguesa, nem sob forma de arte erudita, nem sob forma de entretenimento ligeiro de classe média. Ao contrário, elas estavam transformando a cultura burguesa de baixo para cima. Enquanto isso, a verdadeira arte da revolução tecnológica, baseada no mercado de massas, desenvolvia-se com rapidez sem precedentes. Dois desses veículos tecnológico-econômicos ainda tinham uma importância menor: a difusão mecânica do som e a imprensa. O impacto do fonógrafo era limitado pelo custo dos componentes necessários, o que ainda restringia em grande medida sua posse aos relativamente abastados. O impacto da imprensa era limitado por se basear na antiquada palavra impressa. Seu conteúdo era dividido em porções pequenas e independentes para um tipo de leitor de menor nível cultural e menos disposto a se concentrar que as sólidas elites de classe média, que liam o The Times, o jornal de Sdebat e o New Free Press, mas nada mais.
Suas inovações puramente visuais, cabeçalhos em caixa alta, layout da página, mistura de texto e imagens e especialmente a apresentação da publicidade, eram plenamente revolucionárias, como os cubistas reconheceram incluindo pedaços de jornal em seus quadros. Mas talvez as únicas formas de comunicação genuinamente inovadoras que a imprensa renovou foram os desenhos, cartões, inclusive as primeiras versões das modernas tiras, transpostas em forma simplificada, por razões técnicas, dos impressos e folhetos populares. A imprensa de massa, que começou a alcançar tiragens que totalizavam 1 milhão de exemplares ou mais nos anos 1890, transformou as condições da impressão, mas não seu conteúdo ou suas associações, talvez porque os fundadores dos jornais fossem provavelmente cultos e certamente ricos e, portanto, sensíveis aos valores da cultura burguesa. Ademais, em princípio não havia nada de novo na atividade dos jornais e revistas. O cinema, por sua vez, que dominaria e transformaria todas as artes do século XX, finalmente também via televisão e vídeo, era totalmente novo em sua tecnologia, em seu modo de produção e em sua maneira de apresentar a realidade. Trata-se, de fato, da primeira arte que não poderia ter existido a não ser na sociedade industrial do século XX e que não tinha paralelo ou precedente nas artes anteriores, nem sequer na fotografia, que podia ser considerada apenas uma alternativa ao desenho ou à pintura, a Era do Capital, capítulo 15, 4. Pela primeira vez na história, a apresentação do movimento em imagens visuais se libertava da sua apresentação imediata e ao vivo. E, pela primeira vez na história, o teatro ou o espetáculo estavam livres das restrições impostas pelo tempo, espaço e natureza física do observador, para não falar dos limites do palco em relação ao uso dos efeitos. O movimento da câmera, a variabilidade de seu foco, o espectro ilimitado dos truques fotográficos e, acima de tudo, a possibilidade de cortar a tira de celuloide, que registra tudo, em pedaços e montá-los ou remontá-los à vontade, tornaram-se imediatamente evidentes e foram imediatamente explorados pelos realizadores, que raramente tinham qualquer interesse ou afinidade com as artes de vanguarda. Até agora, nenhuma arte representa tão bem quanto o cinema as exigências e o trunfo espontâneo de um modernismo artístico inteiramente não tradicional. E o trunfo do cinema foi extraordinário e sem precedentes em termos de rapidez e de escala. A fotografia em movimento só se tornou tecnicamente viável em torno de 1890. Embora os franceses tenham sido os principais pioneiros na exibição dessas imagens em movimento, filmes curtos foram primeiro projetados como novidade de vaudevilles e feiras em 1895, 1896, quase simultaneamente em Paris, Berlim, Londres, Bruxelas e Nova York. No máximo uma dúzia de anos mais tarde, 26 milhões de americanos iam ver filmes toda semana, provavelmente nos 8 a 10 mil pequenos cinematógrafos. Quer dizer, uma cifra que não chegava a 20% de toda a população dos Estados Unidos. Quanto à Europa, até na atrasada Itália havia, à época, quase 500 cinemas nas cidades principais, sendo 40 só em Milão. Em 1914, o público norte-americano de cinema chegava a quase umas 50 milhões. O cinema era agora um grande negócio. O Star System fora inventado, em 1912, por Carl Laemmle, para Mary Pickford. E a indústria cinematográfica começara a se instalar no que já estava se tornando sua capital mundial, uma colina de Los Angeles. Essa realização extraordinária se devia, em primeiro lugar, à total falta de interesse dos pioneiros do cinema por qualquer outra coisa além de produzir diversão lucrativa para um público de massa. Eles entraram para o ramo como artistas, às vezes obscuros artistas de circo, como o primeiro magnata do cinema, Charles Pathé, 1863-1957, da França, embora ele não fosse um empresário europeu típico. Eles eram, com mais frequência, como nos Estados Unidos, pobres mas dinâmicos mascates judeus imigrantes, que teriam vendido com o mesmo entusiasmo roupas, luvas, peles, ferramentas ou carne se estes artigos tivessem parecido igualmente lucrativos. Passaram a produção para ter o que exibir.
Seu público-alvo era, sem a menor hesitação, os menos instruídos, os menos reflexivos, os menos sofisticados, os menos ambiciosos intelectualmente, que lotavam os cinematógrafos onde Caroline, Universal Films, Louis B. Mayer, Metro-Goldwyn Mayer, os irmãos Warner, Warner Brothers, e William Fox, Fox Filmes, começaram em torno de 1905. Em The Nation, 1913, a democracia populista norte-americana recebeu de braços abertos esse trunfo dos estratos mais baixos, obtido por meio de entradas a 5 centavos, enquanto a democracia social europeia, preocupada em levar aos trabalhadores as coisas mais elevadas da vida, desqualificou os filmes como diversão do lumpenproletariado escapista. O cinema desenvolveu-se, portanto, segundo as fórmulas que conseguiam aplausos garantidos, tentadas e testadas desde a Roma antiga. Ainda mais, o cinema desfrutou de uma vantagem não prevista, mas absolutamente crucial. Dado que até a década de 20 ele era apenas capaz de reproduzir imagens, mas não palavras, era forçado ao silêncio, interrompido apenas pelos sons do acompanhamento musical. Isto multiplicou as oportunidades de emprego para músicos de segunda categoria. Livre das restrições da Torre de Babel, o cinema desenvolveu, portanto, uma linguagem universal que, de fato, lhe permitiu explorar o mercado mundial, independente do idioma. Não há dúvida de que as inovações revolucionárias do cinema como arte, todas elas já praticamente desenvolvidas nos Estados Unidos em 1914, se deveram à necessidade de se dirigir a um público potencialmente universal exclusivamente através da visão, tecnicamente manipulável, mas também não há dúvida de que essas inovações, que deixaram a avant-garde da cultura erudita muito atrás em termos de ousadia, foram prontamente aceitas pelas massas, porque essa era uma arte que tudo transformava, salvo o conteúdo. O que o público viu e adorou no cinema foi precisamente o que surpreendeu, animou, divertiu e movimentou todas as plateias, desde que existe entretenimento profissional. Paradoxalmente, foi aí que a cultura erudita causou seu único impacto significativo na indústria cinematográfica americana, que em 1914 estava começando a conquistar e dominar totalmente o mercado mundial. Enquanto os artistas americanos mais famosos estavam prestes a se tornar milionários com os centavos dos imigrantes e trabalhadores, outros empresários do setor teatral e do vaudeville, sem contar alguns dos mascates do cinematógrafo, sonhavam em atingir a respeitável família de classe e de maior poder aquisitivo, especialmente o bolso da nova mulher da América e seus filhos. Pois 75% do público do cinematógrafo eram compostos de homens adultos. Eles precisavam de histórias caras e de prestígio, clássicos da tela, risco que a anarquia da produção cinematográfica americana de baixo custo não estava disposta a correr. Mas aquelas podiam ser importadas da pioneira indústria francesa, que ainda dominava 1/3 da produção mundial, ou de outros europeus. Pois se o teatro convencional europeu, com seu mercado de classe média já conquistado, tinha sido a fonte natural de um cinema culturalmente mais ambicioso, e se adaptações teatrais de histórias bíblicas e clássicos profanos, Zola, Dumas, Daudet, Hugo, tinham tido sucesso, por que não adaptações cinematográficas? As importações de produções de guarda-roupas sofisticados e atrizes famosas como Sarah Bernhardt, ou a elaborada parafernália épica em que os italianos se especializaram, foram comercialmente bem-sucedidas nos últimos anos do pré-guerra. Incentivados pela dramática mudança de filmes documentários para histórias e comédias, que parece ter ocorrido em 1905, 1909, os produtores americanos se sentiram encorajados a realizar seus próprios épicos e novelas cinematográficas. Por sua vez, isso deu a chance para talentos antes menores e desinteressantes de sólida extração americana média, como D.W. Griffith, de transformar o cinema em uma forma de arte importante e original. Hollywood se baseava na articulação do populismo do cinematógrafo com a mentalidade e o drama cultural e moralmente gratificantes, esperados pela massa igualmente grande de americanos médios. Sua força e sua fraqueza residiam precisamente no seu interesse único pela bilheteria de um mercado de massas. A força era, em primeira instância, econômica.
O cinema europeu optou, não sem alguma resistência da parte de artistas populistas, pelo público culto, às custas do popular. De outro modo, quem teria feito os famosos filmes alemães UFA da década de 20? Enquanto isso, a indústria americana podia explorar ao máximo um mercado de massas de uma população que teoricamente era apenas um terço maior que o proporcionado pela população da Alemanha. Isto lhe permitiu cobrir os custos e obter altos lucros dentro do país e, assim, conquistar o resto do mundo, reduzindo os preços. A Primeira Guerra Mundial acentuaria essa nítida vantagem e tornaria a posição americana inabalável. Recursos ilimitados também permitiriam que Hollywood, depois da guerra, comprasse talentos do mundo inteiro, sobretudo da Europa Central. Nem sempre fez bom uso deles. Suas fraquezas eram igualmente óbvias. Hollywood criara um meio extraordinário com um potencial extraordinário, mas com mensagem artística irrelevante, ao menos até a década de 30. O número de filmes mudos americanos que permanecem no repertório ativo, ou que mesmo as pessoas cultas conseguem lembrar, é ínfimo, salvo as comédias. Considerando-se enorme a quantidade de filmes produzidos, eles representam uma porcentagem completamente insignificante do total. Ideologicamente, na verdade, a mensagem era tudo menos ineficiente ou irrelevante. Se alguém lembrar da grande massa de filmes B, verá que seus valores iriam perpassar a alta política americana do final do século XX. Apesar disso, o lazer de massas industrializado revolucionou as artes do século XX, e o fez separada e independentemente da avant-garde. Pois, antes de 1914, as vanguardas artísticas não estavam envolvidas com o cinema e aparentemente não tiveram interesse por ele. Fora um cubista de origem russa radicado em Paris, que parece ter pensado numa sequência abstrata para um filme de 1913. A vanguarda só levou realmente a sério o veículo no meio da guerra, quando ele já estava praticamente maduro. A forma típica de show business de avant-garde pré-1914 era o balé russo, para o qual o grande empresário Diaghilev mobilizou os compositores e pintores mais exóticos e revolucionários. Mas o balé russo visava, sem hesitações, a uma elite de snobs culturais bem-nascidos e bem relacionados, assim como os produtores americanos de filmes visavam ao menor denominador possível de humanidade. Assim, a arte moderna, a verdadeira arte contemporânea deste século, se desenvolveu de modo imprevisto, não notada pelos defensores dos valores culturais, e com a velocidade que se pode esperar de uma genuína revolução cultural. Mas já não era e já não podia ser a arte do mundo burguês e do século burguês, salvo num aspecto crucial: era profundamente capitalista. Seria o cinema cultura, no sentido burguês? Em 1914, a maioria das pessoas instruídas teria, quase com certeza, pensado que não. E, no entanto, esse veículo novo e revolucionário era muitíssimo mais forte que a cultura da elite, cuja procura de uma nova maneira de exprimir o mundo preenche a maioria das histórias das artes do século XX. Poucos vultos representam de maneira mais óbvia a antiga tradição, em suas versões convencional e revolucionária, que dois compositores da Viena de pré-1914, Erich Wolfgang Korngold, uma criança prodígio do meio musical médio, já se lançando às sinfonias, óperas e tudo mais, e Arnold Schoenberg. O primeiro chegou ao fim da vida como compositor de muito sucesso de trilhas musicais para os filmes hollywoodianos e diretor musical da Warner Bros. O segundo, depois de revolucionar a música clássica do século XIX, passou seus últimos dias na mesma cidade, sempre sem público, mas admirado e subsidiado por músicos mais adaptáveis e muito mais prósperos, que ganhavam dinheiro na indústria cinematográfica não aplicando as lições aprendidas com ele. As artes do século XX foram portanto revolucionadas, mas não por aqueles que assumiram o encargo de fazê-lo. Neste sentido, o caso das ciências foi dramaticamente diferente.